Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Os irmãos estão bem? Estamos bem, né? Cansado, né? Feriado amanhã, então hoje parece que está todo mundo o dobro de cansado, né? Eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Livro de Lucas, capítulo 10. O título da mensagem é Escolha Essencial, Presença ou Trabalho? E aí? Presença ou trabalho? Qual os irmãos têm escolhido? Aí os irmãos falam, né? Os dois, né? A presença e o trabalho. Essa mensagem, ela é uma mensagem que eu já tenho pensado já há alguns dias nesse texto de Lucas, e tem falado comigo, né? Acho que devido às correrias, ao excesso de atividade que a gente tem, demanda de serviço, o acúmulo, né? Acho que começou a fazer eu refletir muito sobre isso, né? Sobre essa passagem falando sobre Marta e Maria, né? E eu fiz umas anotações aqui que eu espero que fale aos irmãos que nem falou o meu coração. E o título, como eu disse, é Escolha Essencial, Presença ou Trabalho. Lucas capítulo 10, verso do 38 ao 42. Os irmãos acharam? Curva a cabeça e fecha os olhos. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, entramos em Tua presença, Senhor, e pedimos, venha falar conosco, Senhor Deus, através dessa mensagem, que ela possa ficar gravada em nossos corações. É isso que eu peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Todos acharam? E o texto vai dizer assim, ó, eu vou ler a NVI, tá? 38, né? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés do Senhor para ouvir o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. Então se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. E aí Jesus responde a ela: Marta, Marta, respondeu o Senhor, você está preocupada e agitada por causa de muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí fica o título da mensagem: Escolha Essencial, Presença ou Trabalho? O texto que acabamos de ler em Lucas nos leva para a casa de duas irmãs, Marta e Maria, que tiveram o privilégio de receber o próprio Jesus, o próprio Deus em sua casa. Imagina nós hoje, na atualidade, ter esse privilégio, né? De Jesus, como homem, adentrar a nossa casa. O que escolheríamos? A presença dele, estar com ele, ou fazer um banquete para ele? Qual seria a nossa escolha? O que deveria ser um momento de pura celebração e adoração rapidamente se transforma em um lugar para uma lição profunda sobre prioridades. E essa palavra para o cristão, ela é uma palavra muito difícil, porque quais são as nossas prioridades? E qual deveria ser a nossa prioridade, pensando na nossa vida cristã? O Senhor Jesus, em sua infinita sabedoria, usa essa cena doméstica para nos ensinar sobre a escolha essencial, que define a nossa vida cristã. Iremos falar sobre presença ou trabalho. Assim como Marta e Maria, nós somos constantemente confrontados com essa mesma decisão delas aqui. Constantemente, cada um de nós somos a mesma pessoa, Marta e Maria.
Aqui são duas mulheres, mas nós somos as duas pessoas, sempre. Constantemente somos colocados com essa mesma decisão: escolher entre estar com Jesus ou escolher trabalhar. E muitas vezes só trabalhamos. E várias vezes falamos que o trabalho é para Jesus. Ponto 1, Marta, a distração do trabalho. Marta, a anfitriã, é a imagem do cuidado e do serviço. Ela estava fazendo algo bom, algo necessário, servindo a Jesus e seus discípulos. Ela estava ocupada com os muitos afazeres da casa. O problema de Marta não era o seu trabalho, mas a sua atitude e a sua distração. O texto diz que ela estava distraída com muitos afazeres. Em algumas outras versões, andava preocupada e agitada. E qual o perigo da distração? A distração de Marta levou a perder o foco no hóspede. Ela estava tão envolvida no fazer que se esqueceu do ser Jesus, da pessoa de Jesus. Ela se preocupou em ser uma boa anfitriã, mostrar que a casa estava arrumada, que tinha comida, mas esqueceu que quem estava para servir a comida ali era Jesus, com seus ensinamentos. Ela esqueceu disso. A armadilha da preocupação. Sua distração se transformou em preocupação e agitação no verso 41. Ela permitiu que o serviço, que deveria ser uma expressão de amor, se tornasse uma fonte de estresse e ressentimento. Por quê? Porque ela depois fala para Jesus: mas Senhor, o Senhor não se incomoda? Só eu aqui trabalhando e minha irmã aí sentada. O erro da acusação. O ápice do erro de Marta é quando ela se volta para Jesus e o questiona: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com o serviço? Ela escolheu. E ela ainda questiona Jesus: o Senhor não incomoda isso? Só eu trabalho? E ainda fala, pede para ela me ajudar. E aí fica aquela pergunta: quantos de nós somos Martas em nossa fé? Por isso que eu disse, aqui são duas mulheres, mas cada um de nós sempre temos a opção de ser as duas pessoas. Escolhemos o trabalho em vez da presença. Corremos de um lado para o outro. Na igreja, na família, no trabalho. Estamos envolvidos em ministérios, projetos, reuniões e nos orgulhamos do nosso ativismo. Poxa, eu sou ativo lá na igreja. O pastor Rai precisa de um obreiro, eu sou um obreiro. O pastor Rai precisa de um tio da escola, eu sou o tio da escola. Precisa do louvor, eu sou. Precisa do está ativo, só trabalhando. Mas está se alimentando? Está se achegando aos pés de Jesus? Mas no meio de tanto fazer, negligenciamos o tempo de estar. De estar aonde? Com Jesus. No meio de tanto trabalho, deixamos de lado de estar na presença de Deus. A agitação da vida. A sociedade nos ensina que nosso valor está na nossa produtividade. É legal lá no serviço, você ser produtivo, você render, o chefe bater no seu ombro e falar: esse aqui é meu garoto, esse daqui tem para ninguém. Na hora que tem a lista de cortes é o primeiro. Não é assim? Na escola, aquele aluno que só tira 0, quando ele te vê, ele: poxa, fazer o trabalho junto nós dois aqui, é em dupla. Não é? Produtivo. Trazemos essa mentalidade para a fé, achando que Deus nos ama mais se fizermos mais, tornando-nos preocupados e agitados com o trabalho, com a lista de tarefas, e perdemos a paz que só a presença de Cristo pode nos dar. O ressentimento. Assim como Marta, olhamos para aqueles que parecem mais quietos, vamos dizer assim, ou que priorizam a devoção e os julgamentos, ou até mesmo questionamos a Deus sobre a injustiça de ter que carregar todo o peso.
Porque a pessoa que muito trabalha, ela cansa. Aí o que ela fala? Só eu faço. Só eu trabalho. Às vezes nem trabalha tanto assim, né? Mas aí a pessoa não se alimenta, não busca Deus, tudo vira um fardo gigantemente pesado. O serviço é vital, mas quando ele nos afasta da presença de Deus, ele se torna um ídolo e uma fonte de amargura. Assim foi Marta, não foi? O texto vai dizer que Jesus chega na cidade e vai à casa delas. E elas o recebem de braços abertos. Jesus nunca andava sozinho, então vinha Jesus e os discípulos, né? Vamos colocar aí que Jesus estava com os 12, então 13 pessoas na casa. Mais uns curiosos e tal. Vamos falar que foi só 13 mesmo, vai. Chegou 13 pessoas lá, mais elas, né? 15 pessoas dentro da casa. Creio eu que os discípulos, eles estavam sempre querendo ser discipulados. Deduzo eu isso. Então eles sempre estavam querendo escutar o que Jesus tinha a dizer. Maria já devia ter sacado essa ideia, né? Pô, Jesus, ele tem coisas boas, né? Transcende uma paz, né? Dá um entendimento, um alívio. Marta talvez não tinha se despertado para esse lado. Talvez ela pensou, poxa, Jesus, tanto de coisa boa que ele faz, ele vindo na minha casa, eu vou deixar ele sem comer, sem beber? Não, vou fazer algo para o meu Deus. Talvez ela pensou nisso, em fazer mais. Só que aquele momento não era a hora talvez de fazer. Era a hora de sentar e escutar. Era a hora de apreciar os ensinamentos de Cristo. Ponto 2. Maria, a prioridade da presença. Verso 39. Vai dizer, né? Maria, por outro lado, ela sentou-se aos pés do Senhor para ouvir o que ele ensinava. Olha a diferença. Diferente, né? Ela já, não, vou sentar aos pés, do lado, quero, se eu pudesse sentar no colo para ele me balançar para ninar, eu quero isso. É Jesus, ele tem algo bom. Sentar-se ao pé de um mestre era a postura de um discípulo. Maria escolheu a posição de aprendiz, de adoradora, de alguém que reconhece que a palavra e a presença de Jesus é o alimento mais importante. Maria, ela entendeu isso. Talvez não com essas palavras entendeu, mas ela tinha uma sede. Ela queria estar ali, ela sabia que era importante, ela fez. A postura de discípula, de discípulo, né? No caso de homem, Maria não estava sendo preguiçosa. Muitos podem olhar, né? Uma era preguiçosa e outra trabalhadora. Esse daí é nós, na nossa pequenez, vai pensar assim. Mas Maria não estava sendo preguiçosa, ela estava sendo sábia. Ela reconheceu que o tempo com Jesus era limitado e que a oportunidade de absorver seus ensinamentos era a prioridade máxima. Naquele momento ela entendeu, puxa, é aqui e agora, eu tenho que escutar isso. Algo bom vem para mim. Ela entendeu que tinha que priorizar aquele momento. A boa parte, Jesus a defende com uma declaração que ecoa por toda a eternidade. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O trabalho é tirado, o muito fazer é tirado. Talvez não tiram de você, mas a idade vem. E aí você olha e fala, hoje eu já estou cansado, hoje eu já não consigo mais correr desse jeito. Hoje eu já não consigo mais estar em tantos lugares, fazer tantas coisas, hoje eu tenho que frear. Foi tirado. Aí vem um gás novo, né? Vem o substituto e assume aquele posto, e ele vai fazer o trabalho, porque sempre vai ter os que querem ter o excesso de atividade, sempre vai ter as Martas da vida que escolhe lá trabalhar e fazer e depois reclama, sempre vai ter, não tem jeito. E a gente tem que tomar cuidado para não ser nós, mas sempre vai ter. E sempre vai ter as Maria, que sabe que tem que ter o trabalho ali, tem que fazer, mas sabe o momento de fazer.
sabe que a prioridade máxima é a comunhão, é buscar Cristo. O que é essa boa parte? A boa parte, ela não é ausência de trabalho, porque nós, como ser humano, né? A boa parte é não trabalhar, né? Ficar que nem Maria ali, só escutando, de boa. Não, não é ausência de trabalho, mas a prioridade da comunhão. A boa parte é quando nós priorizamos estar se anelando a Deus, se aproximando a Ele. Isso é a boa parte. A boa nova, escutar o Evangelho. Pedir para Deus, Senhor, abre o meu entendimento para que eu possa ser uma pessoa melhor, cada vez mais. É a intimidade com o Mestre, é a intimidade com Deus. É o anelo. E a boa parte, ela é o fundamento para todo o serviço, todo o trabalho que nós iremos prestar. Sem essa boa parte, sem a comunhão, sem o anelo com Cristo, provavelmente será somente um trabalho cansativo e árduo. A boa parte é o fundamento principal, é a estrutura, é a base, é o pilar, para que o trabalho seja feito de uma maneira correta. Maria nos convida a uma reavaliação radical de nossas escolhas. A escolha do silêncio. Em um mundo barulhento e cheio de demandas, Maria nos lembra da necessidade de parar. Tem hora que tem que parar. E Eclesiastes vai dizer que tem tempo para todas as coisas. E tem que parar mesmo. Tem hora que você tem que parar, respirar, puxar o fôlego, sentar, escutar. É a vida. Desligar o celular. Né? Ter irmão que você tocou o celular lá, ele já está olhando para ver o que é, para saber o que está acontecendo. Sabe de tudo da vida dos outros. Sabe o status de todo mundo. Tem gente que fala para mim assim, você viu o status de fulano? Eu, status? Deixa eu ver, peraí. Aí que eu vou ver que a pessoa postou um status, que a pessoa largou a igreja. Aí que eu vou me antenar nessas coisas, mas senão, nem estou sabendo o que está acontecendo. Vai ter pessoa que o celular dela parece que até toca nela assim, ó, tem status novo lá. De fechar a porta, de silenciar a alma e ouvir a voz de Jesus através da oração e da leitura bíblica. Eclesiastes já diz, há tempo para todas as coisas, então precisamos saber que vai ter o tempo de trabalhar e vai ter o tempo também de só se alimentar. E esse tempo ele tem que ser um tempo constante, constantemente, tem que estar meditando nas Escrituras, constantemente pedindo direção a Deus, para que o trabalho possa ser um trabalho eficaz, eficiente. Tem pessoa que, eu fui de um ministério que o negócio era evangelizar, tinha que evangelizar, terminava o culto, evangelismo, mas não era um evangelismo, era entregar o panfleto, entrega o panfleto com o telefone da igreja, a foto do pastor, falando que tem um culto. Era esse evangelismo, não era para encher a igreja, não era aquele evangelismo que é para chegar lá e falar, Jesus é amor, cara, só que é o seguinte, se você não se corromper do seu pecado e do seu erro, você vai para o inferno. Não era isso, não era para levar a verdade, era para evangelizar. E aí, terminava o culto, era 500 negros e vamos para a praça, e só trabalho. Não estava estruturando, não estava fundamentando, não estava sendo igual Maria, que sentou aos pés do mestre para escutar o que ele tinha a dizer, colher a boa parte, que aí sim teria fundamento, teria estrutura para poder crescer algo. E é por isso que eu disse, escolha essencial, presença ou trabalho. O que estamos escolhendo hoje? Estamos escolhendo a presença de Deus? Ou somente trabalhar, falando que é para Deus, mas não tem base, não tem fundamento? E muitas vezes essas escolhas é coisa simples. Estar na igreja por estar, virou um trabalho. Tem que ir lá e marcar meu ponto lá para o pastor Jaime ver. Virou um trabalho.
Mas aí o pastor vai te ver na igreja, mas Jesus está olhando lá e, uai, cadê meu filho? Onde ele está? Está escondido. Aí não dá. Ponto 3, a lição de Jesus. A única coisa necessária. A resposta de Jesus a Marta é o coração desse texto. Marta, Marta, você está preocupada e agitada por causa de muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E nesse mundo tão caótico que a gente vive, né? Um mundo de incertezas, quantas são as nossas ansiedades? Quantas são as nossas agitações? Que às vezes nem é por nós, mas é pela situação que vivemos, pelo meio que estamos. E muitas vezes é por nós mesmos, nós somos assim, a pessoa é daquele jeito, agitada, quer fazer um monte de coisa. Mas Jesus diz para Marta, você está preocupada e agitada por muitas coisas. Ei, você não está vivendo aqui. Você não está aqui. Você está conseguindo entender o que está acontecendo? Que de um mundo onde tem milhares de pessoas, eu estou na sua casa agora. E basicamente é isso que Jesus estava querendo dizer. Planeta Terra chamando Marta, você não está aqui, Marta. Está acontecendo com você, filha. Vem para o meio. É isso que ele está querendo dizer. Está preocupada com muita coisa. Esvazia um pouco a mente, escuta o que eu tenho a dizer. E observa, Jesus não condena a Marta por servir. Ele condena, ele fala, o que você está fazendo está errado, Marta. Para de trabalhar. Não, ele não condena. Jesus não condena a Marta por servir, mas por permitir que o serviço a roubasse da única coisa necessária. Qual que era a única coisa necessária naquele momento? Estar na presença de Jesus. O que Jesus está falando para ela é isso, olha, não sei onde está a sua cabeça, mas para com isso daí e vem para cá, vem para o meio, vem se alimentar aqui. O trabalho é bom, mas não é o essencial. O trabalho, seja ele secular ou ministerial, é uma bênção e um mandamento de Deus, mas ele nunca deve tomar o lugar da nossa relação com Deus. O excesso do trabalho, ele não pode tomar o espaço da nossa comunhão com Cristo. Muitas vezes queremos fazer demais e esquecemos de nos alimentar. E um saco vazio, ele não para em pé, né? E se a gente não se alimenta, a gente não tem o que oferecer. Não é assim? Muitas vezes nós cristãos caímos na sutil armadilha de trocar a devoção pela ocupação. E aí ficamos achando desculpas e tentando se justificar por não buscar mais de Deus. A boa parte não será tirada. A comida de Marta seria consumida, certo ou errado? Tudo que ela estava fazendo ia comer e depois ia para o fim que a gente já sabe. A louça seria lavada, ia sujar, ia ter que lavar. E o trabalho logo acabaria. Mas a palavra que Maria ouviu, a presença que ela desfrutou, o relacionamento que ela cultivou, isso é eterno. O momento que nós perdemos de comunhão com Deus, perdeu, passou. Mas aquele momento que você ganha em comunhão com Deus, ali é eterno, ali tem ensinamento, ali tem direção, ali tem renovo, ali tem cura, tem tudo. É eterno. A boa parte é a nossa vida em Cristo. Aqui eu coloquei, né? É o tempo gasto entre aspas, é o tempo ganho em oração. Em meditação, em adoração, é o que nos nutre, nos fortalece e nos prepara para o serviço que realmente importa. E aqui é a conclusão, né? A lição de Marta e Maria não é sobre escolher entre o trabalho e a preguiça, é sobre escolher entre o essencial e o secundário. O que é secundário em nossas vidas?
O que é essencial? Se alimentar é essencial? É, para poder manter a vida. E se alimentar com comida é essencial, quanto mais se alimentar espiritualmente, para poder continuar a caminhada. Isso é essencial. Precisamos enxergar se nós não estamos colocando o secundário na frente. Precisamos enxergar se não estamos sofrendo de um excesso de atividade, querendo fazer um monte de coisa. E Deus não está pedindo para nós fazer um monte de coisa. Deus está pedindo só, seja filho, seja servo, seja ensinável. É isso que Deus está pedindo. Jesus está hoje em nossa casa, em nosso coração, em nossa igreja. E o que nós estamos fazendo? O que nós temos escolhido? Quem nós temos sido, Marta ou Maria? Temos escolhido a presença ou o trabalho? Nós estamos ocupados com o trabalho, seja ele na igreja, no lar ou na carreira. O que está nos preocupando, nos agitando? E até mesmo, como Marta aqui, e até mesmo ressentido com Deus ou com os outros. O que está tirando o nosso foco? O que está nos perturbando? Ou estamos sentados aos pés de Jesus, priorizando a sua palavra, a sua presença, a sua voz? E aqui para fechar, que possamos, a partir de hoje, fazer a escolha de Maria, que o nosso serviço seja a consequência da nossa comunhão e não a substituição dela. Busquemos a boa parte, aquela que não nos será tirada. Amém? Escolha essencial: presença ou trabalho? Ser Marta ou Maria? Precisamos de fazer essa escolha essencial. Jesus, ele diz: Marta, Marta, você não está aqui. Maria escolheu a boa parte. Precisamos fazer como Maria, ser criterioso em nossas escolhas, em nossas decisões e escolher a comunhão com Cristo. Amém? Peço aos irmãos para curvar a cabeça, fechar os olhos, chamo o pastor Rai e vamos fazer uma oração. Senhor, entra em tua presença, Pai, primeiro para pedir perdão de quantas vezes nós fomos Marta, distraídos, agitados em várias coisas. Nos perdoe, Senhor, por trocar a tua presença, muitas vezes pelo excesso de trabalho e muitas vezes até justificando que estamos trabalhando para Ti. Nos ajuda, Senhor, a estar aos Teus pés, assim como Maria, buscando e absorvendo mais conhecimento de Ti, aumentando a nossa comunhão, nos anelando mais com o Senhor. É isso que eu peço a Ti, Pai, que nós possamos escolher de maneira certa, escolher a Tua presença, ao invés de trabalhos em excesso. É isso que eu peço a Ti, Pai, nesta noite de quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Amém? Pastor